Meus caros, está sendo julgado hoje no STF, dia 13 de fevereiro, a tal da ADO 26, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E o que quer dizer isso? Quer dizer que quando o Parlamento brasileiro, o Congresso Federal, ou a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se omitem de uma questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal, quando acionado por alguém, um partido político, uma pessoa física, uma associação, etc., o Supremo Tribunal Federal pode, então, vamos dizer, trabalhar aquela questão para garantir direitos constitucionais. O que é a ADO 26? Ela é de autoria do Partido Popular Socialista, é isso mesmo que você ouviu, Partido Popular Socialista, que lá em 2013 impetrou esta ação que tem como relator o ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, que visa tornar crime de racismo a homofobia. É isso mesmo que você ouviu, tornar crime de racismo a homofobia, ou seja, querer igualar o crime de racismo, ou seja, discriminação racial, tratando a homofobia como se fosse a mesma coisa, e a transfobia também. Ou seja, você vai pegar cana se você tiver uma opinião contrária à hegemonia LGBTQ mais EW123. Eu falando isso agora já poderia, quem sabe, ser até criminalizado, porque eles dizem que é uma ofensa ou ato vexatório, etc., contra indivíduos LGBT ou contra coletivos, ou seja, contra uma coletividade LGBT. Então eu não vou poder criticar a parada gay, eu não vou poder criticar a ideologia de gênero, eu não vou poder publicar, como eu sonho um dia, um livro sobre as consequências nefastas da ideologia de gênero na sociedade. As minhas palestras que eu faço contra a ideologia de gênero também serão rechaçadas, eu poderei ir preso. As participações que eu faço em câmeras municipais, ou às vezes até na Câmara, em assembleias legislativas, isso também vai me causar uma prisão, porque eles se sentirão ofendidos e, portanto, isso será enquadrado no crime de racismo. Se você, por exemplo, for publicar no Brasil livros como este aqui, do Philip Lawler, Smoke of Satan, que fala da máfia de lavanda, máfia lavanda ou pink máfia, dentro do Vaticano, ou seja, a máfia gay dentro do Vaticano, que são esses homens que abusam de jovens, seminaristas de 16, 15, não é pedofilia, mas desses jovens de 15, 16 anos, portanto é uma relação homossexual. Se eu for falar dessa máfia gay dentro do Vaticano, que como isso já é conhecido fora do Brasil, eu vou o quê? Eu vou ser preso se eu criticar esse tipo de coisa? Quer dizer que se eu for publicar no Brasil a tradução do livro do Stanton Jones, do Mark Yarhouse, o nome difícil de dizer, deste livro aqui, chamado Ex-Gays, mostrando o número de casos de homossexuais que deixaram de ser homossexuais, eu vou ser preso? Quer dizer então que se eu for fazer uma nova publicação de uma Bíblia protestante, por exemplo, como a Bíblia de Genebra, que tem versículos aqui do Antigo Testamento e do Novo que condenam o homossexualismo, o editor vai ser preso, a Sociedade Bíblica Brasileira vai ser presa? O responsável vai ser preso? Quer dizer que o livro vai ser impedido porque ele é vexatório, porque ele atenta contra o coletivo ou contra os indivíduos? Quer dizer que se eu for publicar uma Bíblia católica como essa aqui, que é pós-Concílio Vaticano II, também não vai poder publicar? É isso que vai acontecer? Se eu for publicar um Alcorão do Samir Al-Hayek aqui também, comentado por ele, não vai? Porque aqui as condenações do homossexualismo são piores ainda. Ou da homossexualidade, né? Nem mais falar homossexualismo vai poder falar, porque vai ser preso. Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? É esse tipo de coisa que está por trás desta ADO 26 no Supremo Tribunal Federal, que está sendo julgada hoje, dia 13 de fevereiro. Eu espero que o resultado seja negativo, que eles digam que não podem legislar, porque isso ultrapassa as competências do Supremo Tribunal Federal. Mas como esse pessoal só sabe fazer ativismo, a gente sabe que muito possivelmente eles vão fazer essa coisa passar, e qualquer opinião que você tiver contrária ao movimento LGBT, contrária ao casamento gay, se você, por exemplo, um pastor for lá numa igreja e criticar o movimento LGBT, ou mesmo a prática homossexual, como é tradição católica, né, fala que o homossexualismo é uma desordem, né, o desejo homossexual é uma desordem, não que apenas o desejo leve para o inferno, mas os desejos e as práticas, o pastor ou o padre vai para a cadeia. É isso que está por trás. Ou seja, o movimento LGBT estará blindado. A própria discussão sobre o tema já será
criminalizada. Então, por exemplo, se eu for a uma passeata LGBT ou vir uma passeata gay, por exemplo, lá na Paulista, e vir um monte de gente na frente do meu prédio transando, sem camisinha, com camisinha, não importa como acontece nessas paradas, e eu começar a enxotar aquele povo ali porque eu quero passar com o meu filho, isso vai ser homofobia e eles vão ter que me prender. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Nós estamos criando uma classe superior de seres humanos, uma classe inatingível. E eis o problema principal desse negócio, porque a homofobia não é definida. Que porcaria é essa? Não há uma definição constitucional, penal, civil, nada. Não há uma definição de homofobia. Não há consenso sobre o que quer que seja homofobia, o que possa ser. Ela não é uma doença, não é uma doença como agarofobia, acrofobia, aracnofobia, claustrofobia, qualquer outra pessoa, qualquer outra, bolsonarofobia, cristofobia. Não, não é. Ela não é uma doença, porque se fosse uma doença não poderia ser criminalizada. Esse é o argumento do pessoal que defende a pedofilia. Agora, o que é então a homofobia? Não se define. Entendeu? E além disso, tem um outro problema, né? Porque isso acarreta assim, eu só posso ser culpado, né? Só posso ter a minha presunção da inocência, só posso saber, na verdade, desculpe, se eu estou na legalidade, se eu sei exatamente do que se trata a lei, a objetividade da lei. Por exemplo, eu sei que eu não posso matar uma pessoa. O que é matar uma pessoa? Tirar a vida dela, impedi-la de continuar vivendo. Tudo bem. Agora, o que é homofobia? Esta porcaria aí não define. Que porcaria é essa? Não define. Então eu nunca vou saber quando eu estarei incorrendo em homofobia ou não. E aí eu vou ficar com medo, obviamente, de fazer as coisas, porque eles podem me incriminar ou não. Como é que eu vou saber? É uma coisa absolutamente arbitrária. Completamente arbitrária. Completamente arbitrária. E pior ainda, como é que eu vou saber se uma pessoa é gay? Como é que eu vou saber se a pessoa é LGBTQ? Então eu estou conversando com uma pessoa aqui, eu digo, olha, eu não concordo com o casamento homossexual, lésbico, etc. Ou com o poliamor. A pessoa vai dizer, mas eu sou gay. Pô, como é que eu vou saber? Ou se eu chego pro cara e falo assim, e aí, cara, tudo bem? E ele tá vestido como eu, aqui, camisa e tal. Eu chego pra ele e digo, e aí, cara, tudo bem? Como é que tá você, rapaz? Rapaz, você tá me achando com cara de homem? Eu sou mulher, isso é preconceito. Vocês acham que eu tô exagerando, mas a coisa sempre é assim. Vocês acham que eu tô exagerando e depois acontece. Foi igual o negócio dos incêndios no Brasil. Teve um pessoalzinho aí tirando sarro e depois saiu aí um jornal da Resistência, né? Retrospectiva Resistência 2018, colocando a foto do Museu Nacional pegando fogo. Ou seja, para a esquerda é um ato de resistência o Museu Nacional ter pegado fogo. Depois o lunático sou eu, né? Então, pessoal, prestem atenção que o que eu estou falando aqui vai acontecer. Vai acontecer. Se um pastor ou um padre numa igreja vir 2 homossexuais, 3, 15, 25, drama drag queen, o que quer que seja lá dentro, né? Se beijando, se pegando, e o pastor pedir para sair ou pedir para parar, vai dizer que aquilo ali é homofobia. E aí você vai então ter um conflito entre a liberdade de culto e uma decisão do STF. Que porcaria é essa? Então é assim, o STF não tem que regrar sobre esse tipo de problema, não tem que ser discutido isso no STF, tem que ser discutido isso no parlamento, se é que tem que ser discutido. Mas se algum deputado propor, o que eu vou fazer? O jogo da democracia é esse. Agora eles sabem que eles não conseguiram isso com o PLC 122, que visava criminalizar a homofobia, agora eles estão tentando via Supremo Tribunal Federal. Então tá aqui o meu alerta, fiquem espertos, STF precisa ter no seu encosto aquele nosso PL 4754 de 2016, que criminaliza, ou seja, torna crime de responsabilidade o ato do ministro do Supremo Tribunal Federal de usurpar dos poderes legislativo e executivo. Ou seja, quando o ministro do Supremo faz um ativismo judicial como este, né, se eles cometerem de legislar, por exemplo, eles são passíveis de impeachment pela Lei 1079. Então, PL 4754, é isso que nós temos que bater. Tá ok? Então não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça aqui de comentar, compartilhar. Agradeço vocês aqui, 600 mil inscritos, já chegamos à nossa marca, agora esse ano é bater 1 milhão. Forte abraço.